Hi pessoal, eu sou o Vic Sensei, tô aqui pra mais um vídeo. Bom, tem outros nomes das outras comunidades, nicknames, mas bom, tô aqui pra mais um vídeo, igual eu fiz algum tempo atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, um workshop pra quem tava começando na fotografia, dando algumas dicas de contraste, ângulo de imagem, profundidade dentro da fotografia. Eu quero fazer algo semelhante com desenho. Eu não sou desenhista profissional, pessoal, mas já tenho uma boa prática com desenhos. Eu até mostraria os desenhos aqui atrás que eu tenho aqui no meu painel, mas está muito bagunçado, então melhor não. O quarto todo está bagunçado, porque eu tive um evento ontem à noite, então não deu tempo de dobrar a roupa. Não deu nem para me colocar as cordas na outra guitarra, então tá bem corrido para mim. A única parte que eu consegui organizar foi aqui atrás para poder gravar, e ainda também vou trocar de quarto. Então, cara, vou ter que desmontar tudo isso daqui, é muita bagunça. Mas sem mais delongas, eu vou estar dando algumas dicas de desenho para vocês. Esse material eu vou estar compartilhando na Shinobi Suburbano, no site deles também, nosso, né, que eu que sou o criador lá, junto com o pessoal, na Escritores e Criadores e na Submundo, aonde eu vou estar trazendo vários materiais para vocês, não só meu, mas de outras pessoas também. Já tem um grupinho aí que eu estou pegando aí já do pessoal de desenho para poder estar fazendo esse trabalho para vocês. Sem mais delongas, bora! Bom pessoal, eu coloquei a câmera mesmo pra gravar aqui porque eu tô com um probleminha na captura da imagem pelo computador. Não sei o que foi, o programinha que eu uso aqui tá bugando demais. Esse aqui foi um dos desenhos que eu fiz mais recente, pessoal. Como que eu tenho feito? Eu normalmente desenho no papel, tiro uma foto dele, mando pro computador, ou desenho ele no papel e escaneio pela impressora, tudo, pelo scanner, e mando pro computador. No computador, quando o desenho vem, deixa eu tirar. Então quando eu passo pro computador, pessoal, normalmente ele tá assim, ó. O desenho tá puro, normal. Esse mesmo, se vocês repararem aqui, ó, tipo, poxa, é contorninho simples, entende? Não tem nem muito detalhe, nem nada. Eu passo pro computador, pode ver até na bota, não tem muito detalhe. E daí eu vou trabalhando aqui, por exemplo, eu pego um detalhe, por exemplo, aqui, ó, um contorno do cabelo. Normalmente é uma coisa bem básica. Eu não vou mostrar pra vocês hoje com textura, vou mostrar uma parte mais básica. Dá pra fazer também na mesa de desenho. Quem tem mesa de desenho fica mais fácil. Eu tô fazendo no mouse porque eu fiquei sem a minha mesa, né, que foi roubada no caso. E é bem simples esse tipo de pintura, pra quem quer colorido pelo computador, não é tão difícil. Eu vou estar ainda fazendo um vídeo dando uma dica de como fazer desenho. Esse daqui ainda não é um desenho que eu criei do início. Esse desenho eu vi numa imagem e refiz aí no papel, claro, pessoal. Mas vou estar mostrando pra vocês como fazer contornos certinho pra fazer um personagem. De uma forma bem básica, aquela forma que o pessoal aprende normalmente no colégio. Fui adicionando mais alguns detalhes, que nem vocês podem ver aqui. Deixa eu dar um zoom. E vou adicionando as camadas. Por exemplo, olha, o olho mesmo aqui, ó, e o detalhe da boca nem era esse, entende? O que eu fiz? Peguei o mais perto que eu poderia chegar, fui montando pra estabilizando. Novo contorno, eu gosto de trabalhar com contorno. Normalmente eu trabalho aqui com o pincel aqui. Uso o Adobe Photoshop para fazer isso. Tem outros programas, mas eu gosto de usar ele, porque aqui eu tenho várias que é onde eu posso pular e voltar alguma edição. A parte de cor, onde eu posso trabalhar a cor que eu quero. Pincel, eu posso escolher o tipo de pincel, se é com textura ou não. Com textura eu vou mostrar um vídeo para vocês, fica muito bacana trabalhar com textura. Mas por enquanto eu estou trabalhando só com a pintura lisa aqui. Aqui eu consigo trabalhar várias coisas, principalmente essa função aqui que eu gosto muito, que é dentro do pincel, se acumular ou não, que ajuda bastante. Tem muitas configurações que eu uso. Mas eu sempre uso aqui a opacidade da cor, eu não uso a cor total. Eu uso ela com uma certa opacidade, porque aqui, se vocês repararem, quando eu fiz o... Não, eu posso deixar. O cabelo, vocês vão reparar que aqui, ó, eu fiz inicial, eu fiz um sombreado no cabelo e fiz o contorno. Quando eu aplico a outra cor em cima, ele já dá a sombra automática. Sem precisar dar o efeito do ficar trabalhando dentro da camada apagando ou mudando as opacidades. Eu deixo tipo normalmente 50 ou 40%, faço de uma cor, depois faço de outra. Quando eu passo a outra cor por cima, claro, vocês podem escolher o modo da pintura também, dissolver, escurecer, iluminar, ou até mesmo atrás da outra cor.
É uma dica bem bacana vocês trabalharem isso. Normalmente dá pra trabalhar normal também, só com opacidade, mas isso ajuda bastante para dar esse efeito de sombreado. Por exemplo, até a sobrancelha, se vocês repararem aqui, ela vai estar com um detalhe de sombra atrás do cabelo. E você vai trabalhando isso, ó, fiz novamente mais alguns contornos no cabelo. Depois fiz o contorno no desenho em si. Realmente não tá voltando o zoom. Ajustar a tela. Fiz mais uns contornos no desenho para ele se destacar quando eu for aplicando o sombreado. Aqui já fiz mais um efeito de cor aqui dentro. E vou trabalhando. Aqui eu apliquei o vermelho na roupa. Normalmente, pessoal, tem dois modos. Você pode contornar o desenho e pintar só aquela parte, o que é mais fácil, mas tem muita gente que não tem paciência para isso. Eu já quando é textura, nem faço contorno. Vou falar para vocês. Pintura lisa aqui, normalmente quando eu tenho mais paciência, eu vou pintando mesmo aqui, depois eu vou apagando com a borracha, por isso que eu vou criando várias camadas aqui embaixo. E eu apago só aquela parte que eu pintei, então eu não vou apagar, por exemplo, se eu for apagar aqui a parte do cabelo, não vou apagar esse azul, se eu for apagar esse azul, não vou apagar a parte do cabelo. E vou aplicando as camadas com os efeitos, por exemplo, faço aqui um contorno, uma cor mais escura, pinto com uma cor mais clara, sempre. E vou primeiro fazendo todo o desenho com a coloração que eu quero. Eu já fiz a bota ali. Daí sim que eu vou aplicando efeitos mais de sombra dentro, por exemplo. Aqui já estava a bota mais clara, daí apliquei um efeito de sombra para dar o efeito ali. A pele mesmo, eu dei um contorno aqui no... Opa, cadê direcionar? Não. Eita, olha, já fiz. Já tava fazendo burrada, puxando já. É a camada. Aqui eu... Pra vocês verem, eu faço tudo por camada pra poder trabalhar mais tranquilo. Deixa eu ver onde é que eu tava. Aqui. Tá. Aqui. Eu vou trabalhando várias camadas. Deixa eu voltar aqui pra cima, que eu quero a imagem. E vou trabalhando detalhes. Aqui mesmo eu tinha feito um detalhezinho no nariz pra poder mudar. Fui trabalhando, por exemplo, ó, usei uma outra cor. Normalmente o pessoal reclama, ah, mas você usou aqui, ficou meio falhada a imagem. Por quê? Daqui a pouco eu já vou explicar pra vocês. Aqui o olho mesmo, eu gosto de trabalhar muito detalhe. Aqui, por exemplo, texturado, dentro do olho, sombra, tudo. Tudo bem, a pessoa tá olhando o desenho inteiro aqui, muitas vezes ela nem vai reparar, mas se ela der um zoom na imagem, ela vai reparar o detalhe que eu fui criando. E como vocês podem ver lá no início, o olho não tinha muito detalhe. E vou colocando os detalhes de sombra. Aqui vocês podem ver que eu já trabalhei umas partes mais escuras também, que não continham. O vermelho ali também. Tudo com sombra. E muitas vezes você não precisa nem mudar a tonalidade de cor. Quando você está trabalhando numa opacidade que você passou e novamente você passa em cima, ele fica mais claro. Só que para não dar um efeito de camada muito grossa, por exemplo, que nem daqui, esse efeito de camada aqui, o que eu recomendo vocês fazerem? Tem um outro desenho que eu fiz aqui, que é esse daqui. Ah, ele não tá totalmente inteiro. Eu fiz esse desenho aqui também e fui trabalhando esse efeito de camada. Quando eu trabalhava esse efeito de camada, eu passava sempre a borracha para não ficar esse contorno assim. O que acontece? Ele suavizava, eu também passava a borracha aqui com uma opacidade menor, diminuir a opacidade, que ele vai suavizando, não apaga totalmente, mas vai suavizando. Então o sombreado fica ainda mais legal. Aqui eu fiz um efeito mais pintura seca, como se fosse de canetinha, então eu preferi deixar, manter. E fui colocando todos os dados. Depois que eu fiz todo esse desenho, deixa eu mostrar no próximo vídeo, eu cheguei a esse resultado final aqui de desenho, que ficou bem, parece que foi feito realmente a canetinha, um pouquinho de aquarela, assim, pelo estilo meio borrado, se vocês vão ver. Que eu gosto desse estilo, que é o estilo meio semelhante ao estilo que era usado na coloração de antigas HQs. O pessoal usava muito esse tipo de contorno, assim, então eu achei bem bacana. E como é que eu faço para depois ornar, assim? Eu gosto de fazer no papel, vou falar pra vocês, eu gosto de fazer no papel, escanear ou tirar foto, não fazer direto no computador, com a caneta, porque quando eu vou trabalhar algum filtro de imagem em cima, que eu gosto depois, por exemplo, eu uso aqui o Photor, que eu gosto muito desse programa, desse aplicativo para desktop, que você consegue editar a imagem, fazer uma edição bem boa. Por exemplo, você acha uma imagem, vamos dar um exemplo aqui, ó, PS. Eu pego, por exemplo, essa daqui que eu fiz,
vou fazer esse extra no vídeo, poderia fazer no outro, mas vou fazer nesse extra. Eu tô aqui, ó, que nem eu falei, lá eu fiz o mesmo tipo de contorno, só que aqui, por exemplo, aqui eu dei uma suavizada, mas não tão forte. Aqui o desenho, como eu falei, eu fiz igual lá, eu fui passando contorno por contorno, fazendo várias passagens de tinta. Aqui eu quis fazer um efeito mais aquarela. Trabalho efeitos de luz que eu posso dar dentro do desenho para tornar ele mais legal. Algum efeito que eu posso utilizar do próprio sombreado. Aqui também eu posso editar brilho, diminuir, aumentar contraste para dar algum efeito diferente no desenho. E depois eu salvo a imagem. Normalmente eu sempre tenho 3 imagens salvas no computador, que é o desenho inicial, que eu passei, que eu escaneei, o desenho que eu terminei no Photoshop, e depois o desenho que eu fiz e passei pelo Photor e salvei. Então sempre tem as 3 fases dele aqui. E você consegue ter esse efeito bacana dentro do desenho de sombra, de luz e de claridade, só simplesmente com esses detalhes mínimos que você faz. É bem bacana pra quem tá começando.